Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Sting, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra As Origens da Pós-Modernidade, de Perry Anderson. Bem, Perry Anderson é formado em História pela Universidade de Oxford e ele é professor de História e Sociologia na Universidade da Califórnia em Los Angeles. Ele é um historiador muito famoso, ele tem diversos livros publicados, inclusive tem livro escrito sobre o Brasil, publicado aqui no Brasil pela Boitempo. Ele foi editor responsável por muitos anos pela revista New Left Review, uma revista muito importante, uma revista que, claro, como o próprio nome aponta, já era de esquerda, mas com o passar dele na edição ela se tornou efetivamente marxista e foi uma revista de muito destaque nos anos 60 e 70, em um período em que ele era editor dela. Uma revista que tratava muito de autores, tanto marxistas mais clássicos, desde os canônicos, né, Marx, Engels e Lenin, passando por aquela primeira geração, né, primeira grande geração com Korsch, com Lukács, com Gramsci, até depois, claro, aquilo que veio a ser considerado o marxismo ocidental, que foi Jean-Paul Sartre, Adorno, Horkheimer, Marcuse, etc. Esta edição aqui, que é da Edições 70, é uma editora portuguesa e há um intercâmbio hoje, né, que às vezes a editora, ela lança um livro lá em Portugal, mas aqui, se alguém faz o pedido do livro, uma gráfica brasileira imprime e ele é vendido. E ocorre isso também lá. Isso eu acho muito interessante, porque permite vamos dizer assim, uma aproximação do mercado editorial português com o mercado editorial brasileiro. Por outro lado, o problema é que o português de Portugal ele gera certo arrasto, né? gera certa, vamos dizer, atrito, né, para a gente ler, porque na verdade, uma quantidade razoável de palavras ela é diferente, a grafia, mas de qualquer maneira é uma oportunidade, né? Só que eu devo dizer que se esse livro foi lançado aqui pela Edições 70, existe editora aqui no Brasil que o lançou também. De qualquer maneira, eu achei assim um pouco o preço dele um pouco oneroso em relação ao fato de ser página branca, não ter orelha, então eu acho que poderia ter sido um precinho mais camarada. Bem, antes de tratar propriamente da pós-modernidade, daquilo que o livro fala sobre o assunto, achei que convém destacar um pouquinho do que é a modernidade, né? Quais são as características que dissociaram a humanidade da Idade Média. Eu acho que isso vai ajudar ao internauta a se, vamos dizer assim, a se posicionar no debate. Três características que, vamos dizer assim, se congregam. Acho que a gente pode começar para delinear o que foi a modernidade, que é o desencantamento do mundo, o secularismo e o racionalismo. O desencantamento do mundo é que as explicações metafísicas elas deixam de atender, né? Ela é vinculado ao racionalismo que você precisa de um sistema lógico de dados comprováveis para, vamos dizer assim, chegar a determinadas conclusões. Não bastava, igual era anteriormente, você dizer, Deus quis assim, Deus quis assado. Por exemplo, digamos que o pneu do seu carro furou. E aí, como seria uma resposta pré-moderna? Você diria, porque Deus quis assim. Né? E já na modernidade, você vai buscar as causas do fato do pneu do seu carro ter furado. Então você vai dizer, porque eu passei em cima de um prego, porque eu passei muito rápido por um buraco, porque o pneu era de baixa qualidade, porque teve um defeito de fabricação, porque o pneu já estava velho. Ou seja, você vai buscando as causas racionais que possam explicar esse fenômeno e não vincular essa resposta, vamos dizer assim, omnipresente, né, de que Deus quis assim, Deus quis assado. Né? Naturalmente, isso também vai ter uma implicação na política, porque o espaço político ele é secularizado, ou seja, diminui-se a preponderância que havia até então do aspecto religioso e miscuído com a política. Quem é brasileiro deve estar se questionando, mas isso no Brasil está muito, né, muito diferente nos dias de hoje. Nenhum desses três aspectos são tão peremptoriamente marcados. É verdade, isso porque as igrejas neopentecostais elas são igrejas pré-modernas, né? Elas querem reencantar o mundo, querem teocratizá-lo, querem de fato girar a roda da história para trás. Então essas características que eu elenquei aqui, de fato no Brasil elas estão, digamos assim, um pouco enlameadas. Outro aspecto importante que ocorre na modernidade é a urbanização. Essa urbanização ocorre porque, ao longo da Idade Média, as populações, os camponeses, eles eram proprietários dos seus lotes de terra. Quando muito, eles tinham ali um vínculo com o senhor feudal, ao qual eles trabalhavam e passavam lá uma parte da colheita para eles. Mas para a ascensão do capitalismo, fazia-se necessário que os trabalhadores não detivessem os seus meios de produção. E os camponeses detinham seus meios de produção, eles eram proprietários de suas terras. Porém, eles eram proprietários de terras, mas eles dependiam das terras comunais, das terras da igreja, que a Igreja Católica tinha muitas terras, né, mas as pessoas podiam utilizá-la. E utilizavam fartamente para caçar animais, para caçar ervas, para caçar frutas, para lenha, né? E a lenha era um combustível absolutamente indispensável. Sem lenha você morria de frio, literalmente. Então,
vamos dizer assim que as terras de então, as terras dos camponeses, elas não eram autossustentáveis. Elas dependiam das terras comunais, e o que os capitalistas fizeram foi cercar essas terras da igreja, né? Tomaram as terras da igreja para si e, sendo assim, os camponeses não conseguiam mais se manter enquanto camponeses. Eles foram obrigados a migrar para as cidades e passaram a vender a sua força de trabalho. Eles deixaram de ser proprietários dos meios de produção. Quando eles migram para a cidade, promovem esse êxodo rural, a vida muda muito por conta da modernização ocorrida nesse período histórico. Ocorre também uma divisão e uma mecanização do trabalho. O trabalho ele é executado com método, com rigor, com precisão, né? Sai aquele aspecto do talento, do improviso, do artesão, e o trabalho passa a ser extremamente padronizado, né, com método de produtividade, ou seja, o mundo do trabalho muda bastante. E, naturalmente, a grande mudança se dá pelo fato de que os trabalhadores não são mais proprietários dos meios de produção. É um trabalho, portanto, alienado. Né? É um trabalho que, vamos dizer assim, o trabalhador não se realiza nem enquanto pessoa, nem enquanto profissional, nem enquanto proprietário daquele fruto, daquilo que ele engendra, ele não se realiza mais no trabalho. E por conta disso, como vai dizer o Marx lá nos manuscritos econômico-filosóficos, o trabalhador foge do trabalho como da peste. E as relações sociais oriundas a partir desse momento histórico são relações sociais reificadas, né? Ou seja, o ser humano ele passa a ser um meio e o lucro passa a ser o fim. Isso vai engendrar uma série de mudanças, inclusive na própria subjetividade humana. Dois aspectos que também são interligados é o individualismo e a autonomia da ação. O individualismo porque se passa a se valorizar mais assim, os desejos, as vontades, as demandas individuais das pessoas, e por outro lado, as instâncias coletivas de mediação, elas, vamos dizer, caem de importância, né? Então cai a importância da família, cai a importância das guildas, cai a importância das tribos, dos clãs, etc. E por outro lado, na medida em que o sujeito ele tem, vamos dizer assim, lhe é dado, vamos dizer assim, mais poder, por outro lado, aumenta também a responsabilidade dele. Ele não passa a deixar de seguir, vamos dizer assim, aquela tradição que vinha até então. Por exemplo, se uma pessoa era um açougueiro, o filho dele seria açougueiro, o neto dele seria açougueiro. Isso não, a partir do momento da modernidade, as pessoas têm vamos dizer assim, uma liberdade para exercer as suas demandas, seus desejos, majorada em relação ao tempo histórico pregresso. Outro aspecto é o controle da violência, que progressivamente ela deixa de ser aplicada pelos indivíduos de maneira arbitrária, de maneira irracional, de maneira espontânea, e ela vai sendo monopolizada e limitada pelo Estado. Naturalmente, essa é uma demanda burguesa, porque isso retiraria o poder dos nobres de aplicar a justiça a seu bel prazer e passa a ser aplicada por uma justiça controlada e, em última instância, absolutamente dominada pelos burgueses. É uma justiça que vai necessariamente defender os interesses burgueses. Pode aqui, eventualmente, aqui e ali, dar uma decisão que os contrarie, mas no macro é vamos dizer, a criação de instituições que vão defender a burguesia. E o último aspecto que eu gostaria de destacar é o surgimento dos Estados-nação, né, que basicamente, depois do processo de feudalização ocorrido na Idade Média, a modernidade é caracterizada pelo surgimento dos países que nós podemos observar até os dias de hoje. Agora, propriamente falando do livro, logo em seu início, Perry Anderson ele trata dos autores que eventualmente citaram o conceito de pós-modernidade, mas vamos dizer, uma citação, vamos dizer assim, muito aleatória, né? Lembrando aquela música dos Engenheiros do Havaí, pós qualquer coisa, né? Ou seja, não era uma categoria filosófica estabelecida, não era categoria filosófica formada, eram apenas citações com ordens diversas, com fins diversos, sem um estabelecimento de um conceito, vamos dizer, um pouco mais solidificado, e até que chega o livro do autor francês Jean-François Lyotard. O nome desse livro, A Condição Pós-Moderna, é até interessante porque é um livro que acaba escrevendo pouco sobre o que o nomina, que seria essa condição pós-moderna, seria sobre a pós-modernidade. Ele trata muito sobre jogos de linguagem, vai seguindo ali a filosofia analítica, né? O Lyotard é um autor francês que leva, vamos dizer assim, um pouco de maneira mais premente esse tipo de filosofia para a França. Já havia lá um outro autor, mas os debates, aliás, na Inglaterra, eram muito mais aprofundados do que o dele. E é um livro que estabelece, vamos dizer assim, um marco, né, um marco conceitual sobre o que é a pós-modernidade. E como ele a classifica? Para o Lyotard, a pós-modernidade é caracterizada pela perda de credibilidade das grandes narrativas, das metanarrativas. Ou seja, o que são essas metanarrativas? São aquelas grandes explicações que vão tentar tanto compreender o mundo quanto transformá-lo. Então, quais são essas grandes narrativas, essas metanarrativas? O ideal socialista, a redenção cristã,
o equilíbrio keynesiano, o conceito hegeliano de espírito como desdobramento progressivo da verdade, o racismo nazifascista, a crença no progresso do iluminismo, ou seja, são todas grandes explicações, grandes compreensões do mundo que ele compreende que foram, vamos dizer assim, suplantadas por uma nova era, uma era mais individualizada, em que as pessoas não têm, digamos, grandes sonhos, grandes expectativas, grandes intuitos de mudar o mundo. Na verdade, elas estão mais focadas em si mesmas, em relações mais espasmódicas, né, em relações mais tênues, mais fracas, mais delgadas, né, aquilo que o sociólogo Zygmunt Bauman vai classificar como um mundo mais líquido, né, um mundo que não é estável. Bem, o livro do Lyotard, ele tem diversos problemas, né, o próprio Perry Anderson vai destacar aqui que ele mesmo admitiu que citou diversos autores ao longo dessa obra que ele sequer leu, era uma obra que havia sido encomendada, vamos dizer assim, pelo governo canadense, lá numa bolsa que ele estava recebendo, então ele tinha que escrever um livro, escreveu, mas depois disso, como ele acabou angariando um imenso sucesso por estabelecer essa categoria, né, de pós-modernidade, reitero, né, é um livro que ocupa poucas páginas, ele escreve bem pouco sobre isso, ele acaba tratando de outros assuntos, de maneira bem fraca, um livro bem pueril, mas ele tem diversos problemas, né? E dentre eles, o Perry Anderson vai destacar aqui, que é o fato de que ele elabora a ideia de que, olha, não existe, né, não há espaço para outra grande narrativa, não há espaço para uma mudança do mundo. Ou seja, quando ele fala isso, ele, vamos dizer assim, acaba estabelecendo uma nova narrativa. Né? A narrativa de que essa economia capitalista de mercado ela é imutável. Ele cria uma nova narrativa. E é claro que quando confrontado com essa, né, com essa observação, o Lyotard se defende, vai dizer que não, que na verdade o capitalismo é uma necessidade, o capitalismo é ontológico, e depois vai tentar buscar explicações para defender o capitalismo até na astrofísica. Né? Então é um autor bastante problemático, bastante fraco, que o livro dele não vale a pena, infelizmente, vamos dizer assim, ele angariou uma fama enorme. Né? Porque depois nós vamos observar aqui ao longo desse vídeo obras muito mais completas, muito mais bem embasadas, que são muito superiores ao livro do Lyotard e acabaram angariando menor fama ao longo do tempo. No fim, né, o que o livro do Lyotard pretendia era uma espécie de Fukuyamização da história, né? Ou seja, é transformar essa realidade que está posta hoje como eterna. O segundo autor que ele trata aqui com um pouco mais devagar é o Jürgen Habermas. Né? O Habermas é um autor já mais sério, né? Não é um embusteiro intelectual como o Lyotard, não é um autor que vai ficar citando outros autores sem sequer tê-los lido, é um autor mais sério, mas ele, vamos dizer assim, ele defende a ideia, né, o Habermas, de que as vanguardas envelheceram, né? Então elas deixam de ter aquela perspectiva de mudança e isso caracterizaria a pós-modernidade. O próprio Habermas, ele propõe, vamos dizer na sua filosofia, uma mudança do foco, né? Sai do foco das questões de classe, ou seja, os interesses concretos da classe trabalhadora e seu antagonismo em relação ao capital, e passa a falar mais da questão da comunicação, né? Tem a teoria da ação comunicativa, vamos dizer assim, ele acaba também deixando, né, ou estabelecendo, ou defendendo, até às vezes tanto pelo que fala quanto por aquilo que ele não fala, que a ordem do capital, essa ordem sociometabólica do capital, essa ordem neoliberal, ela é eterna. Então, mesmo que ele não explicite isso como o Lyotard, ele acaba, a despeito da mesma maneira que o Lyotard, o Habermas tem uma origem marxista, ele acaba, vamos dizer assim, contribuindo para a manutenção do status quo vigente. Ele não é um autor que pressupõe, vamos dizer assim, uma mudança societária de maneira um pouco mais firme. E por conta disso ele é um autor, inclusive, bastante palatável para aquela pseudo-esquerda europeia. Entendeu? Que aí ele fica tratando de assuntos de linguagem, quer dizer, não incomoda ninguém, não atrapalha ninguém, e assim ele acaba sendo, vamos dizer assim, um autor que é deglutido mais facilmente pelo capital. Em resumo, tanto para o Lyotard quanto para o Habermas, né, a pós-modernidade ela é caracterizada por uma espécie de sepultamento de outras alternativas ao sistema hoje vigente. De maneira bastante breve, o Perry Anderson ele só na verdade cita, né, 3 autores que também trataram da pós-modernidade, ainda vamos dizer assim nos seus primórdios, mas não tão primórdios quanto esses outros que ele se debruça mais. Um é o Alex Kallinikos, um é o Terry Eagleton e o outro é o David Harvey. Parece que ele só o cita para dizer, li, viu? Conheço o trabalho de vocês, diz que são boas contribuições, mas o único autor com quem ele efetivamente dialoga desses 3 é o Terry Eagleton, e lá no finalzinho do livro ele
praticamente não fala desses 3 autores, mas apenas os cita e os destaca e destaca a relevância deles. Mas o autor que efetivamente toma muito espaço aqui na obra do Perry Anderson é um autor chamado Fredric Jameson, especialmente com 2 obras que ele escreveu. A primeira, Pós-Modernismo e a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio, e a segunda, A Virada Cultural, Reflexões sobre o Pós-Modernismo. Bem, esse é um autor que eu nunca tive contato, aliás, mas você percebe, né, no diálogo do Perry Anderson com ele que é um autor muito maior do que o Lyotard e também é maior do que o Habermas, né? É um autor mais interessante, mais inteligente, com ideias mais atiladas, é um grande autor que, aliás, não tem uma grande fama, e aqui nós vamos deslindar um pouquinho das ideias com as quais o Perry Anderson dialoga ao longo do livro. A primeira grande característica que o Perry Anderson destaca como, vamos dizer assim, elemento crucial da pós-modernidade é, vamos dizer assim, o estabelecimento de uma sociedade de consumo, vinculada a uma explosão tecnológica, né, um aumento brutal do avanço da tecnologia e sua busca insaciável pelo lucro. O fato de que ocorre o crescimento de grandes multinacionais que passam a levar a sua mão de obra, as suas fábricas para países do terceiro mundo, né, fazendo um elemento muito característico, né, porque a empresa tinha lá, vamos dizer, um emprego nos Estados Unidos, aí ela passa para o México, aí lá por exemplo, naquelas maquiladoras, aí você pensa assim, então foi bom para os mexicanos, mas acontece uma coisa muito curiosa, porque aquele emprego, quando era nos Estados Unidos, pagava-se um bom salário, e quando ele vai para o México, passa a ser um salário de fome, de modo que tanto o empregado dos Estados Unidos é prejudicado porque o emprego saiu de lá, quanto o mexicano não é devidamente beneficiado porque é um emprego que paga um salário irrisório. Então quem é beneficiário desse sistema é, claro, apenas o capital. Outro aspecto que ele destaca é o crescimento da especulação financeira e o decrescimento, vamos dizer assim, do foco na produção propriamente, e o crescimento dos consórcios, dos meios de comunicação que passam a ser globais, né, passam a controlar a informação de uma maneira muito, muito premente, muito, muito rígida. O Anderson destaca que essas mudanças foram assim muito significativas na vida social. Elas mudaram as relações de classe, elas mudaram a política, elas mudaram as subjetividades das pessoas, ou seja, essas mudanças foram extremamente significativas para a nossa vida cotidiana. E aí ele destaca que, vamos dizer assim, não pareceu que foi uma revolução, não foi uma cesura forte, não foi aquela clivagem, não foi aquele elemento, vamos dizer assim, dramático, mas progressivamente cada poro das pessoas acabou sendo dominado pelo capital. Toda a cultura é dominada pelo capital de uma maneira, vamos dizer assim, emblemática. O Perry Anderson destaca que houve uma mudança de perspectiva muito forte, porque até os anos 70 ainda havia aquela, vamos dizer assim, a ideia, digamos, de seguir as narrativas, né, como diz lá o Lyotard, né, de mudar o mundo, de transformar a existência, de transformar a sociedade, mas com o fracasso dessas tentativas, as últimas se dão na década de 70, o que ocorre é uma mudança de perspectiva histórica muito forte. Há uma perda do sentido ativo da história, né, tanto como memória quanto como esperança. Isso muda profundamente a nossa sociedade. O planeta passa, vamos dizer assim, a estar muito interconectado eletronicamente, naquilo que posteriormente veio a ser designado como aldeia global, né? Ou seja, a aldeia é um aspecto pequeno, mas está totalmente vinculado ao mundo inteiro, né? E isso leva a uma espécie de predomínio do espaço sobre o tempo. Você não tem uma historicidade, são muitas coisas acontecendo simultaneamente, muitas informações, muitas coisas novas, mas em compensação não há um aspecto, vamos dizer assim, de profundidade, não há uma análise, você não vai analisar as coisas com calma, é sempre aquele monte de coisa, aquele monte de informação, vamos dizer, a metralhadora giratória na sua direção com muitas e muitas novidades, sem, no entanto, que você se aprofunde em nenhuma delas. O que ocorre então é que o mundo passa a ser, vamos dizer assim, muito fluido, né? Há uma espécie de esmorecimento do afeto, né? Não há, vamos dizer assim, vou entrar no emprego e vou passar décadas lá trabalhando, vou estabelecer relações estáveis com aquelas pessoas, serão meus amigos. Não, um dia você está trabalhando aqui, no outro dia você está fazendo aquilo ali, num dia você está casado, no outro dia você está separado. Existem até aqueles exemplos, vamos dizer assim, um tanto quanto esdrúxulos, né? De pessoas que se casam, se separam na lua de mel. Quer dizer, então as coisas são muito fluidas, né? E não há, de fato, um aprofundamento, uma estabilidade emocional. Aliás, nem estabilidade emocional, nem estabilidade no emprego, nem estabilidade em lugar nenhum. As coisas são muito estáveis, né, muito dinâmicas, e elas não são, vamos dizer assim, ao serem muito dinâmicas, perde-se em profundidade.
Isso leva, vamos dizer assim, a diversas consequências. Vamos dizer assim, às vezes as pessoas tentam afogar, né, ou sufocar essas demandas emocionais que elas têm com o consumismo, né? Ou seja, na medida em que não estabelecem relações afetivas mais estáveis, mais profundas, que possam preenchê-las, elas vão tentar substituir comprando coisas, né? Por outro lado, leva a um profundo vazio nihilista do ser. Ele destaca que existem mudanças culturais muito intensas, às vezes as disciplinas acabam sendo até mais misturadas. Por exemplo, ele vai destacar que é difícil dizer onde se enquadra a obra do Foucault, se ele é filósofo, se ele é sociólogo, né, se ele é um psiquiatra, etc. E por outro lado, ele vai destacar também, em outro momento do livro, que ele vai rememorar até o Gramsci. O Gramsci faz uma análise muito peculiar, muito interessante, dizendo que, a despeito do renascentismo, com seu brilhantismo intelectual e artístico de um Da Vinci, de um Michelangelo, de um Montaigne, etc., ele foi um movimento das elites, né? Ele foi um movimento de vanguarda que foi absolutamente descolado das massas populares, né? O povo não foi influenciado em nada pelo renascentismo. Por outro lado, a reforma, né, protestante, ela afetou quase metade, diretamente quase metade da Europa, e se a gente for avaliar que depois houve a contra-reforma, pode-se dizer que foi toda a Europa afetada por aquilo. A despeito da sua caracterização teológica, a despeito das suas limitações, a despeito, enfim, que as mudanças que promoveram várias vezes tinham um caráter conservador, elas efetivamente mudaram o mundo, né, mudaram o mundo europeu de então. Muito bem, o Perry Anderson vai destacar que existe uma espécie de popularização da cultura nesse momento histórico da sociedade pós-moderna. Enquanto que outrora você tinha, por exemplo, aquela pessoa que lia determinados livros, aquela pessoa que apreciava com todo o brilhantismo intelectual uma ópera, aquela pessoa que sabia tantos idiomas, etc, etc. Aí você pode perceber, então hoje diminuiu-se isso, ou seja, as coisas estão mais popularizadas, ou seja, elas só foram vulgarizadas. Ele vai destacar o seguinte, que de fato há uma espécie de vulgarização, de plebeização. Entretanto, essa padronização no consumo, ela deve ser considerada um elemento da esquerda, né? A questão, a forma como ele se dá, é que você vai poder, vamos dizer, tentar mudar para melhorar, ou seja, para que ele seja majorado a um nível, né, mais interessante. Por exemplo, se você for num local mais recôndito, mais humilde, às vezes você vai encontrar um jovenzinho lá com a camisa que tem um herói da Marvel, né? Ou seja, aquele jovem naquele local recôndito, no remanso do Brasil, e em relação àquele jovem mais rico, vivendo num país lá de primeiro mundo, eles estão consumindo a mesma coisa. Ou seja, há uma espécie de homogeneização do consumo. Claro que não em tudo, a gente sabe que existe o consumo de alto padrão, mas em vários aspectos ele é um consumo homogeneizado. E ele destaca isso como positivo, o fato de mais pessoas poderem compartilhar da cultura, e fala que o aspecto negativo é que muitas vezes é com o intuito de enganar, é com o intuito de lograr, é com o intuito de esterilizar, ou seja, é uma cultura que visa a manter as coisas como elas estão, que não perturbem nunca o regime do capital. Outro aspecto muito importante que o Perry Anderson vai destacar na obra do Jameson é o fato de que na pós-modernidade a solidariedade de classe, ela é, vamos dizer assim, mitigada e acende aquelas múltiplas identidades segmentadas, notoriamente étnicas e de cunho sexual, e que acabam, vamos dizer assim, no bojo dessas mudanças, a enfraquecerem o trabalhador coletivo, né? Não há um vínculo de solidariedade, não há uma luta conjunta em benefício de uma mudança societária. As buscas são muito mais individualizadas e com um foco muito mais limitado. Ele destaca que não houve ainda o surgimento de um novo trabalhador coletivo, ou seja, que pudesse se unificar, se unir, se robustecer e enfrentar devidamente as garras do capital. Outro aspecto que o Anderson comenta em relação à obra do Jameson é o fato de ter se chegado na pós-modernidade a um novo estágio do capitalismo, qual seja, é o estágio neoliberal. É o fato de as pessoas, né, os cidadãos, terem sido substituídos pelos consumidores, o Estado ter sido substituído pelo mercado, o fato de você não ter direito enquanto pessoa, você só tem direito enquanto consumidor. Então, por exemplo, você não tem direito a uma boa escola, porque você vive nessa sociedade, porque você paga seus impostos, porque lhe foram impostas uma série de regras e, portanto, você deveria também ter certos benefícios. Não, você só tem direito enquanto consumidor. Enquanto você vai lá e paga para ter escola, paga para ter uma previdência privada, paga para ter, vamos dizer, segurança, vai morar dentro de um condomínio fechado, deixando, vamos dizer, a cidade ao seu redor se esgoelar, se ele quer fazer. Ou seja, é o primado do individual substituindo o primado do coletivo. Bem, o Perry Anderson também vai destacar na obra do Jameson o fato dele ser, vamos dizer assim, uma espécie de último nome, ou último grande nome do marxismo ocidental. Eu falei aqui no início do vídeo, né, que os primeiros grandes marxistas, né,
o Lukács, o Korsch, o Gramsci, eles tinham uma perspectiva muito clara da revolução, né? Eles estavam estabelecendo parâmetros teóricos para a revolução, enquanto que os marxistas ocidentais, eles, vamos dizer, parecia que a revolução já não estava, vamos dizer assim, tão premente. Por outro lado, parecia que alguns deles, aqui eu já vou fazer uma própria parte, nem a desejavam tanto assim. Para dar um exemplo claro, Adorno e Horkheimer. E para o Anderson, né, o marxismo ocidental foi um conjunto de teóricos que se especializou, né, que estudou de maneira muito sistemática a cultura dos países capitalistas desenvolvidos. Era esse o foco deles, sendo o próprio Jameson uma espécie, vamos dizer assim, de último nome, e que também já excede um pouquinho os marxistas ocidentais, especialmente pelo fato de que, por viver em outro período histórico, ele, por exemplo, pôde observar a imensa diferença que fez na cultura dos países o avanço da tecnologia, né? Quando a maior parte desses autores, Sartre, Adorno, Horkheimer, Marcuse, etc., esses autores não viram, por exemplo, a diferença que fez no mundo os computadores, né? Eles não puderam observar, por exemplo, que esse ambiente cultural, né, da pós-modernidade é constituído por uma espécie de Niágara da verborreia visual. Um aspecto que eu gostaria de destacar também é que, para o Perry Anderson, o Frederick Jameson ele se dissocia de outros autores do marxismo ocidental pelo fato dele não ter aquele profundo pessimismo histórico que esses autores tinham. Então ele vai citar, por exemplo, a destruição da razão de Lukács, a guerra da posição de Gramsci, o anjo da catástrofe de Benjamin, o sujeito mutilado de Adorno, a violência da escassez de Sartre, a ubiquidade da ilusão de Althusser. Eles não falavam de um futuro desafogado, mas de um presente implacável. Ele, portanto, se dissocia desses autores na medida em que observa, né, ele é mais otimista, né, ele tem um certo otimismo, enquanto esses autores eles eram profundamente pessimistas. O Jameson destaca também, né, o fato de que ainda houve vitórias na década de 60, houve o maio de 68 na França, mas a partir da década de 70 as derrotas são sucessivas e na década de 80 a coisa se transforma em um pesadelo para a esquerda. Ele escreve o seguinte: o triunfo universal do capital significa mais do que uma simples derrota para todas aquelas forças outrora contra ele organizadas, embora também seja isso. O seu sentido mais profundo reside no cancelamento de alternativas políticas. A modernidade, observa Jameson, chega ao fim quando perde todo e qualquer antônimo. A possibilidade de outras ordens sociais era um horizonte essencial do modernismo. Desvanecido este, entra para o seu lugar algo como o pós-modernismo. No aspecto cultural, o que caracteriza a pós-modernidade é a suplantação de tudo que reside fora da cultura comercial, a sua absorção de toda a cultura superior ou vulgar num único sistema. Alertando, porém, que semelhante popularização, embora não desprovida das suas lúgubres satisfações, não denota necessariamente uma maior ilustração popular, antes novas formas de inebriamento e de engano. Para o Anderson, né, citando Jameson, a ambivalência da pós-modernidade é essa, uma espécie de derrota, né, dos trabalhadores organizados, derrota da rebelião estudantil, dos estudantes radicalizados e, vamos dizer assim, uma espécie de acomodação de todas essas forças ao mercado, a acomodação de todos os elementos da sociedade ao capitalismo neoliberal. Então, essa obra aqui do Perry Anderson, para fazer um balanço final, é uma obra coerente, correta, justa, bem escrita. Não é uma obra brilhante, não é uma obra estupenda. Muito ao contrário, ela parece, vamos dizer assim, ser uma espécie de vírgula, né? Às vezes, alguns livros você termina de ler e fala, preciso ler outras obras. E, naturalmente, o que se destaca nesse conjunto de escritos aqui do Anderson é a necessidade de se aprofundar nos escritos do Frederick Jameson, né? É uma pena que aqui no Brasil ele seja um autor um pouco maltratado. Ele foi lançado aqui pela Civilização Brasileira, e a Civilização Brasileira, infelizmente, é uma editora que é um pouco maltratada pelo grupo lá que a comprou, né? Diferentemente de quando tinha lá o N. Silveira, quando foi assim, uma grande editora da esquerda brasileira, hoje ela é bem rebaixada, e os livros do Frederick Jameson, sequer, vamos dizer assim, como e-books você consegue comprar. São livros fora de catálogo, livros abandonados, vamos dizer assim, e essa obra do Perry Anderson dá uma imensa curiosidade para a gente se aprofundar nos escritos dele, mas para aqueles que só leem em português vão ter um pouco de dificuldade, porque essas obras estão fora de catálogo, você vai encontrar aí em sebos aí sendo vendidas a preços estratosféricos. Então é um bom livro, eu recomendo a sua leitura, mas não é uma obra brilhante também não. Talvez, eu creio que os livros do David Harvey, do Alex Callinicos, do Terry Eagleton sobre o assunto, eles consigam se aprofundar um pouquinho mais. De qualquer maneira, aquilo que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. O que você achou?
concordou com a leitura que eu fiz aqui? Já leu esse livro do Perry Anderson? Leu algum outro livro do Anderson? Gostaria de comentar alguma coisa a respeito sobre as ideias que eu expus, sobre as ideias dele, sobre o que você compreende que seja a pós-modernidade? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu! Dá um beijinho no papai aqui. Isso é um microfone? É o microfone. Papai tá gravando, aí você vai tomar um banhozinho, papai termina de gravar, tá bom? Papai. Dá um beijinho aqui, Marina. É? O que é, pai? Papai tá gravando um vídeo. Isso? É, um vídeo. Ali, ó. Qual você tá gravando? Aqui no celular. Mas agora vamos lá tomar banhozinho. Papai tem... Qual? O de videogame, quase. Não, que videogame? Papai nem tem videogame.